Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando agora mais um A Raiz da Solução Podcast. Aqui todas as semanas trazemos conteúdo de altíssimo valor e prático para você que está nos ouvindo. Meu nome é João Vitor de Souza Silva. Meu nome é Matheus Barbaço e somos os criadores da Raiz da Solução, o plano onde vamos te ensinar a como chegar em 100 sacos por hectare, mesmo com veranico ou qualquer clima adverso. E hoje o tema do dia é a importância do conhecimento na ascensão profissional. E temos um convidado especial aqui hoje, né, João? E estamos aqui hoje com um convidado muito especial, é aluno da segunda turma e também trabalha conosco aqui na Raiz da Solução, Cláudio Cunha. Cláudio, seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer imenso estar aqui com vocês junto nesse dia de hoje, então, né? Muito grato pelo convite, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. Beleza, Cláudio, show de bola. Vamos começar de praxe com a nossa apresentação. Então, Cláudio, gostaria de que você falasse um pouco de onde você nasceu, qual que é a sua trajetória, a sua história de vida, as empresas que você trabalhou, a sua formação. Dá uma palhinha para nós aí, para os nossos ouvintes. Então, eu sou natural do Rio Grande do Sul. Hoje estou com 38 anos, venho de uma família humilde lá do Sul. A gente era, vamos dizer, meu pai e minha mãe sou filho de agricultores, né? Meu pai... muitos anos atrás, e ele que me ensinou e me trouxe essa paixão pelo agronegócio. Como a gente era pequeno produtor, então na época isso, lá na década de 80, 90, aí, quando eu tinha meus 4, 5 anos de idade, meu pai dificilmente me deixava em casa. Ia para as atividades, enfim, era pequeno agricultor, então as atividades eram quase todas manuais. E uma das coisas que me vem sempre na mente quando eu lembro da minha infância é o meu pai colocando eu em cima da cepa do arado. Quem conhece um arado de boi, um arado de cavalo, então tem a cepa em cima, né, que você vai, tem os dois braços. Ele me colocava sentadinho ali com 3 anos para me levar junto para a lavoura. Então essa paixão vem lá de trás, de criança, né? Então isso é uma coisa que a gente tem no DNA, tem no sangue aí, a paixão pelo agro. Legal, Cláudio. Conta um pouquinho para nós a sua trajetória, os locais que você trabalhou, sua formação. João, assim, ó, eu desde pequeno gostei muito sempre de estudar, sabe? E sempre tive muita facilidade. Até minha irmã sempre falava pra mim assim, Cláudio, você tem uma facilidade enorme pra pegar as coisas, pra ter a facilidade de conseguir assimilar muita coisa, né? Então, sempre gostei muito de estudar. E pra nós sempre foi muito difícil pra gente estudar, porque quando eu tinha 4 para 5 anos, que a idade pra começar a ir na escola, a gente começava com 6 anos, eu comecei a estudar com 6 anos. Eu e minha irmã, a gente tinha que fazer 6 km de bicicletinha toda manhã. A gente era 6 km, a gente morava lá no município de Giruá, no Rio Grande do Sul, né? E toda manhã eu tinha que pegar e ir pela bicicletinha às 5 horas da manhã e ir até o colégio. O colégio começava às 7, não importava se era frio, se tinha geado, se estava chovendo ou não. A gente tinha que dar um jeito de ir, não existia naquela época transporte escolar. Então a gente precisava ir de a pé, ou de bicicleta, né? Então isso me instigou a sempre continuar estudando, enfim. E depois desse período, então, aí a gente saiu de Giruá, voltou para minha raiz, que é Três Passos, né? Três Passos, e que era o município de Três Passos. Hoje se emancipou o município de Bom Progresso. Então, onde é que a minha família, onde é que eu nasci, hoje é o município de Bom Progresso, no Rio Grande do Sul. Quando voltamos para cá, aí ficou um pouco mais perto, já tinha transporte escolar, mas igual, a gente saía às 5 horas da manhã para às 7 horas chegar no colégio, mesmo que o colégio dava 4 quilômetros, mas aí como tinha transporte naquela época, a gente fazia uma rota muito grande. Então a gente levava quase 1 hora para chegar no colégio. E depois disso, João, depois que eu me formei no primeiro grau, a minha mãe, por influência da minha mãe, era muito difícil naquela época pra gente estudar. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer uma seletiva lá em Palmeiras das Missões, na escola agrícola, Escola Celeste Gobato. E na época eu lembro que eu fui fazer a prova, enfim, e aí era classificado só 60. Na época era 5 para 1. 5 alunos para uma vaga, né? E eu fiquei em 33º na época. Legal. Então assim, ó, fui classificado, aí começamos a estudar. Aí veio outro desafio, né? Porque a escola de Palmeiras das Missões era 100 km de casa, na época não tinha celular. Não existia, como a gente tem hoje, a comunicação, enfim, tudo, esses meios que a gente tem, que nem a gente tá aqui, a gente pode comunicar com qualquer lugar do mundo hoje via internet. Na época a gente não tinha isso. Malemão, um computador, as escolas, muito pouco tinham computador. Meu pai e minha mãe não tinham telefone em casa, então eu, com a cara e com a coragem, fui pra lá.
Com quantos anos? Com 13 anos. Com 13 anos. 13 anos. E aí, eu sempre marco assim, porque Palmeiras das Missões não tinha o anel viário que tem hoje. Então a gente desembarcava muitas vezes, ia de carona, aí desembarcava no trevo, início, no pórtico de Palmeiras das Missões. E quem lembra daquela época, meus amigos também que estudaram comigo, alguns não me deixam, a gente sempre lembra, a gente tinha que atravessar a cidade toda, e isso dava 12 quilômetros. E aí a gente ia pra casa, levava as roupas pra mãe lavar, né? E aí botava a mala nas costas e de a pezito. Passar a cidade de Palmeiras muitas vezes a pé pra chegar no colégio. E isso, eu sempre digo assim, ó, tudo que a gente tem vontade a gente vai atrás, né? E naquela época foi um aprendizado enorme, porque hoje a gente vê assim, ó, que isso me deu valores e me fez valorizar cada esforço, cada grão, cada gota de suor que eu derramei naquela época para poder estudar, me fez valorizar o estudo que eu tive, a oportunidade que eu tive. E nunca desistir, né? Sempre tá ali estudando, buscando informação, mesmo às vezes que você não tem uma graduação que ainda que é o objetivo, né? Mas a gente chegar ali e tá sempre lendo artigo, lendo alguma coisa, buscar um livro, buscar alguma coisa para agregar conhecimento. Bacana demais. Beleza. E onde veio os trabalhos, por onde passou? Conta um pouquinho pra nós aí. Depois João, do colégio técnico ali, já foi trabalhar? Sim, aí foi um desafio, Matheus, assim, ó, logo depois do colégio técnico, eu lembro que nem formado no último ano, aí a gente teve a oportunidade na época, a sede da empresa da SLC era em Horizontina, que é perto de Palmeiras das Missões. E aí o pessoal da SLC veio fazer uma entrevista. Eu lembro até hoje hoje é o diretor de RH, o doutor Álvaro Luiz Dili Gonçalves, e ele veio fazer a entrevista conosco. E eu fiz a entrevista com ele. E aí passamos na entrevista, né? Fizemos uma entrevista e tal. E na época eu fui selecionado para ir... o grupo na época tinha várias fazendas no Brasil todo. E eu fui selecionado para ir para Cristalina. Cristalina no Goiás, né? Legal. Eu não conhecia, nem sabia como é que eram as fazendas do grupo, enfim. Fazenda Pamplona, né? E aí não tinha nem noção do que eu ia enfrentar pra frente. Imagina com 17 anos o que eu ia enfrentar. Piazão, recém-formado? Piazão, recém-formado, João. E então assim, ó, com a cara e com a coragem, embarcamos em 2003. A gente se formou em 2002, 2003, em janeiro de 2003. Embarcamos com a cara e com a coragem pra vir pra Goiás. Pra Lusiânia, né? Lusiânia, e ficava a sede em Lusiânia e um pouquinho em Cristalina. E aí a gente veio pra cá. E aí quando chegamos aí, uma fazenda enorme, uma fazenda bacana, né? Onde é que me moldou muito, a empresa moldou demais pelo termo de organização. Eu sempre digo assim, o primeiro emprego te molda muito. E em termos de organização, conhecer todos os processos da fazenda, foi muito válido naquela época para mim. Foi uma experiência enorme. E eu nunca esqueço do gestor, que a gente tinha um baita gestor, o seu Gênesis. E aí a gente tava ali um período, e aí com 3 meses praticamente de empresa, o seu Gênesis chegou para mim: Cláudio, nós vamos te contratar. Traz tua carteira que nós vamos te contratar. Eu tinha estágio de 6 meses, né? Vamos te contratar. Eu disse pra ele: não, seu Gênesis, tudo bem, só que tem um porém. Eu não tenho 18 anos ainda. E na época só podia contratar com 18 anos, né? Então, foi uma das coisas assim que me deixou muito feliz, né, na época. E aí a gente terminou o estágio, fui apresentar estágio, tudo foi aprovado como técnico, então, na época, né? E aí, depois voltamos para a empresa, trabalhamos um longo período na época ali. E era uma fazenda muito, muito legal, porque era uma das fazendas com muito pivô central. Na época, imagina, em 2003, a fazenda tinha 26 pivôs centrais. Nossa. Quase 3 mil hectares de irrigação. Uma mega farm. E assim, aí, o que era bom, deixava a gente prazeroso de trabalhar naquela fazenda é que você tinha várias culturas. Na época você plantava tomate, plantava batata, plantava milho semente, tinha a cultura da ervilha, tinha trigo, que na época plantava também, e com megas produtividades, e também a cultura do café, né? Na época, soja também. Soja, trigo, algodão, né? Quanto tempo você ficou nessa fazenda, Cláudio? Eu fiquei ali até 2006, João. 2006 eu fiquei. Depois você foi pra outra fazenda do grupo? 2006. Aí 2006, como era piazão, tinha conseguido comprar um carrinho, alguma coisa, chegou um ponto que eu disse assim, ó, eu quero ficar um pouquinho perto da minha família. Aí aconteceu que
eu digo assim, agora eu vou ficar um período perto da minha família. Fiquei em torno de 6 meses, 7 meses perto da minha família. E aí a fazenda compraram o projeto aqui para Bahia. E aí na época o gestor que veio para cá, o Fabiano, e aí aconteceu que a gente entrou em contato e eu vim trabalhar aqui na Bahia. Vim com o pessoal aqui para Bahia. E aí foi um muito bacana, conheci a Bahia naquela época, a empresa começando com um projeto novo. Aí todo o processo de perfil de solo, naquela época fazendo todo o perfil de solo, virando solo, fazendo, foi uma das épocas assim que aprendemos muito. Que hoje a Bahia é o que é por causa do perfil de solo que foi feito lá atrás, do trabalho que foi feito. Então era o início, muitas pessoas não faziam isso ainda aqui. Então naquela época a gente estava muito focado nisso e os resultados vieram. Aí no primeiro ano aqui, quando eu vim para cá, e a minha função aqui na Bahia, o primeiro ano foi ser monitor de praga, né? Pragueiro de algodão, né? É uma das coisas. Pragueiro. Famoso pragueiro, né? Mas é um aprendizado enorme, porque você está todo dia dentro do campo, então você aprende tanto se você for... Eu sempre digo assim, eu sempre fui muito curioso, né? Então, como é que eu vou falar assim, ó? Eu sempre estava buscando. Então, eu não... Olhava o manejo, olhava a praga, eu já buscava qual inseticida eu vou usar para controlar. Estava fazendo uma aplicação para bicudo, que produto está usando, por que está usando esse produto? Sempre fui muito de questionar. Então, sempre fui aprendendo e agregando conhecimento, né? Então, isso foi uma das coisas que eu sempre digo assim, ó, que eu sempre fui curioso. Então, isso sempre foi me ajudando, né? Montar manejo, saber exatamente por que está usando esse produto, por que não está. Questionava o agrônomo, questionava o gestor. Então, isso fez sempre com que eu sempre fui crescendo, né? E aí... a ascensão foi vindo, né? Aí já com um certo período a gente teve a oportunidade dentro da SLC, no último ano que eu estava aqui na Bahia, que comecei com o pragueiro, aí o segundo ano que eu estava, já estava começando a ajudar os coordenadores na parte de plantio, na parte de condução de preparo de solo, mais voltado à noite, aí normalmente eu liderava as equipes à noite. E no último ano que eu teve aqui, aí eu fiquei focado 100% na pesquisa, né? Aí era tinha a parte de coordenação, engenheiro agrônomo, enfim, toda a organização. E eu fazia toda a execução da pesquisa da empresa, né? Aquele ano. Então foi muito legal, um aprendizado enorme. Testar produto, testar manejo, tanto no algodão, soja, milho, várias parcelas, variedades, enfim, muitos resultados bons e produtivos, né? Bacana, Cláudio. Que cidade que era isso? Aqui na Bahia, aqui na Fazenda Panorama, aqui na Bahia mesmo. Ali é Correntina, né? É Correntina. Show de bola. Legal. Ô Cláudio, dessa trajetória sua aí de fazenda, tanto tempo de experiência, quais os principais aprendizados que você acha que você conquistou dentro de uma fazenda? João, assim, os principais aprendizados assim que eu levo pra mim é sempre assim, fazer as coisas com amor, com dedicação, sabe? Porque independente de onde é que você vai, porque o resultado vem, principalmente quando a gente faz as coisas bem feitas, você quer fazer bem feito, o resultado vem. Então você precisa buscar, fazer, estudar e que as coisas vêm, né? Beleza. Eu digo assim, por exemplo, a pessoa que vai pra fazenda, ela vê muita coisa prática, né? Isso pra mim é muito importante. Eu também morei em fazenda e tal. Outra coisa que eu aprendi em fazenda, só pra você ir refrescando sua memória e ver se você busca. Saber fazer na prática me traz uma segurança muito grande. Então tem algumas coisas que pra mim dentro de fazenda são aprendizados que você só vai ter lá. Não adianta você percorrer outro caminho. Concordo plenamente, João. Assim, ó, hoje para mim, assim, ó, eu sempre digo assim, a prática é quase 70%, 50-50, né? Não adianta de nada você ter um bom conhecimento na parte teórica e você não saber fazer na prática, poder executar aquilo aquele conhecimento que você tem. E vice-versa, né? Não adianta eu só ter um conhecimento prático e não ter a teoria também, não tá estudando, não tá buscando, não tá querendo inovar. Então eu acredito que as duas coisas andam junto. Então a prática para mim não adianta de nada eu saber muita coisa na parte teórica e não ter a prática, não saber como fazer, como executar, como colocar esse conhecimento em prática, né? Para mim é muito importante. E você acredita, porque nessa fase da sua vida você não fez agronomia, né? Você foi direto para o campo de trabalho. Você acha que não ter feito agronomia te ajudou ou facilitou essa ida para o mercado de trabalho, vamos falar assim? Matheus, na época, assim, ó, o que eu fiz o que eu podia, né? Na época eu não tinha, vamos pensar assim, ó, pra mim, ou eu trabalhava, ou eu estudava.
minha família, como eu vinha de uma família humilde, eu não tinha condição de pagar uma faculdade na época e estudar. E como surgiu a oportunidade da fazenda, e vamos dizer, a remuneração não era ruim, era bom, e o conhecimento também era bom, as oportunidades do grupo, um grupo conceituado, então eu tive que optar. Ou eu vou pro estudo, ou eu vou trabalhar. E na época, para mim, eu fiz a opção de ir pro trabalho, né? Até porque, vamos pensar assim, eu queria ajudar minha família, fazer as coisas, enfim, era o que eu podia fazer na época, né? Perfeito. Mas aí a pergunta é a seguinte, talvez você não fez agronomia, mas você continuou estudando em livros nesses momentos, assim, ou não? Sempre, Matheus, assim, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de estudar, então assim, ó, sempre buscando livros, buscando leituras, por exemplo, na época, praga de algodão, o que tinha dentro da lavoura, o que tinha na lavoura quando eu era pragueiro, eu sabia de cabo a rabo. Ou seja, ovoposição, um ciclo da praga. Eu sempre estava estudando. Chegava à noite, eu ia ler artigo, olhava uma coisa diferente, achava uma coisa que eu não sabia, eu ia ler, ia procurar, para mim tentar entender aquilo que estava acontecendo no campo, né? Então eu nunca parei. E também, assim, né, nesse período, Matheus, para complementar, eu nunca parei de fazer curso também, né? Então, assim, ó, não só curso no ramo do agronegócio, mas também cursos em outras áreas. Por exemplo, gestão de pessoas, cursos de RH, cursos de gestão mesmo, voltado, perfil de pessoas, né? Voltado nisso. Porque para mim eu acredito que tudo se complementa. Ou seja, não adianta eu ser um bom profissional somente principalmente dentro de uma fazenda, ser um bom profissional somente na parte agronômica, mas eu preciso também ter interação com pessoas, porque tudo está interligado, né? Então eu sempre busquei isso também. Legal. Ô Cláudio, eu queria saber de você o seguinte, hoje nós estamos num mundo mais moderno, internet, televisão a cabo, você vai nas fazendas, os quartos mais preparados, a estrutura melhor, ar-condicionado, e isso não é a realidade que a gente via na época atrás, quando eu fiz estágio, quando você trabalhou lá. E assim, hoje eu vejo que é um ponto que separa assim as fazendas das que têm funcionários que tem mais tempo e de a rotatividade maior. Uma que tem funcionários que realmente estão ali há muito tempo e fazem acontecer, e a outra que tem uma rotatividade muito grande. E toda vez que você conversa com um ou com o outro, a gente alia muito a qualidade de vida dentro das fazendas. Porque às vezes você tem fazenda que é 300 km da cidade. Exatamente. Entendeu? Quanto tempo que o cara fica lá trabalhando, não via a família e tal. Então, assim, minha pergunta é, como que você lidava nessa época, que era muito mais difícil, com muito menos recurso, com a questão da qualidade de vida? João, assim, ó, em primeiro lugar, eu tinha amor no que eu fazia. Sempre tive amor no que eu faço, sabe? Então, assim, ó, pra mim, eu fazia com amor. Então, eu tava ali porque eu gostava e porque eu gosto de produzir, trabalhar com a terra, produzindo e fazendo tanto soja, algodão. Pra mim, isso é instigante, sabe? E vou te confessar, muitas vezes não era fácil. Muitas vezes a saudade batia. Família longe, não tinha os acessos que a gente falou, internet para você poder falar com a tua família, enfim, mas sempre focado, né? Focado num bem maior, em crescimento, em estar buscando a tua ascensão, o teu reconhecimento, ou seja, o teu crescimento profissional. Então, nesse momento ali, por mais difícil que tinha um foco maior, um objetivo, né? E eu acredito que daí as dificuldades ficavam pequenas. Mas, ser sincero, muitas vezes não era fácil. Como vamos brincar um pouquinho, então, às vezes era o lugar, né, que o filho chora e a mãe não vê, né? Então, não era muito fácil. Mas, respondendo, João, assim, ó, acredito que se você tiver focado, as dificuldades se tornam pequenas, né? Beleza, bacana. Legal. Ô, Cláudio, nessa época de morar em fazenda, lidar com outras pessoas, morando praticamente no mesmo alojamento, eu acredito que isso te dá uma vivência bem diferente, né? Vamos lá, dá casca grossa para muita coisa. Se você pudesse contar um pouco dessa experiência sua nessa fase, com pessoas, alguma coisa que te ensinou e te mudou dali para frente. Matheus, assim, eu acredito principalmente é a humildade, né? Você precisa saber que você precisa das outras pessoas, fazer amizade, ter convivência em grupo, saber conviver com outras pessoas, né? Porque de nada adianta você estar num lugar e o ambiente ser ruim. Então, famoso trabalho em equipe. Você precisa trabalhar em equipe, você precisa ter amigos, até agora nesse retorno à Bahia, então, que a gente... poucos dias atrás eu revivi alguns amigos aqui na região. Então, assim, ó, é muito gratificante, sabe? As amizades ficam.
Você pode até, às vezes, ter rumos diferentes, mas as amizades ficam até hoje. Então, para mim, amigos e você saber conviver em pessoas, principalmente estar morando junto, isso para mim é muito válido. Então, você precisa ter, muitas vezes, um jogo de cintura, saber ceder, saber ter a forma de você ser assertivo, né? E nessa experiência da fazenda, você recomendaria aí pro pessoal que está saindo do mercado de trabalho, que é válido essa experiência, é essencial? Matheus, assim, a fazenda te dá uma escola que você não encontra em faculdade nenhuma. Eu acredito que ela te molda muito, porque você consegue, ali você vai ter a prática na mão, né? Se você quiser realmente aprender, tá tudo ali. Por exemplo, você vê o que deu certo e o que deu errado, né? Ela te dá muitas coisas, desde manejo de solo até manejo de planta, uma aplicação que deu errado. Por exemplo, o mesmo produto numa área funciona e na outra não funciona. E aí você vai ver as variáveis, né? A gente sempre brinca até, são 50 variáveis, mas eu acredito que sejam muito mais, né? Mas assim, aí você vai ver as variáveis. Opa, como é que eu fiz essa aplicação? Tá, tinha um vento assim, deu uma inversão térmica, não deu. Por que aconteceu isso? E aí você começa a criar um olho clínico, sabe? Isso te dá, eu sempre digo assim, Matheus, isso nos dá uma segurança para hoje eu consigo chegar numa lavoura e você tem um olho clínico muito melhor. E isso graças à fazenda, ao ser um monitor de praga, tá todo dia ali dentro. Isso é uma coisa que é sua, que te dá, que a fazenda te dá, que é o campo te dá. Legal. Ô, Cláudio, e depois dessa experiência toda, o crescimento dentro das fazendas, já chegou a ser gerente de fazenda. Isso. Cara, por que você resolveu deixar a fazenda? João, assim, ó, um dos pontos principais, eu sempre quis almejar sonhos maiores, né? E, vamos dizer, isso já não é sonho mais, é um sonho também que tem que ser realizado, mas já é meta, que é a graduação de agronomia. Sempre quis ser agrônomo. Eu até brincava com a minha professora de português na época, lá quando eu fazia a escola agrícola, que um dia ainda fazia o meu mestrado e brincava com a minha irmã também. E isso já está quase virando meta, sabe? Você fazer agronomia e fazer a graduação e continuar nos estudos, né? Nunca parar. Na verdade, eu nunca parei, sempre estive estudando. Mas isso é uma das coisas que hoje virou meta, não virou mais sonho, sabe? É uma das coisas principais. E só para complementar, João, esse foi um dos pontos, né? E um outro ponto também é que eu chegou assim numa fase que eu digo assim, eu quero algo a mais. Eu quero poder estar mais próximo, estar um pouquinho mais na cidade, poder ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Não que a fazenda te dá uma qualidade de vida ruim. Hoje você tem uma qualidade de vida muito melhor que você tinha lá atrás. Tem fazendas muito boas em qualidade de vida. Às vezes até melhor do que dentro da cidade. Tem fazendas que a gente conhece que hoje são referências nesse termo, né? Mas naquele momento eu queria ter um pouquinho mais da vivência da cidade, ter ficar um pouquinho mais perto da família, enfim, nesse sentido, né? Legal. Aí você saiu da fazenda e foi para... Eu fui pro Rio Grande do Sul. Fui pro Sul, na época eu fui pro Sul, aí a gente trabalhou lá, fiquei perto da minha família um tempo. E aí, agora ano passado que a gente retornou, né? Legal. Ô Cláudio, a gente vê que... e outra, nós escolhemos o tema e você, porque a gente sabe que você é uma pessoa que corre atrás de conhecimento, estudo. Então, eu separei um tópico aqui só pra gente falar de estudos. Uhum. Na visão do Cláudio, por que buscar conhecimento? Quais os benefícios que o estudo e o conhecimento têm te proporcionado durante sua vida? João, assim, eu acredito que o conhecimento é tudo, né? Você não adianta de nada você vamos dizer assim, ó... eu sempre fui buscando estudar, buscando inovar, fazer as coisas, enfim, mas sempre teve algo que sempre me deixava curioso. Ou seja, por exemplo, você via uma dificuldade e aí você vai estudar, você vai. E o conhecimento, os estudos, enfim, me trouxeram até onde é que eu tô hoje, né? Mesmo você não... Eu sempre digo assim, ó, às vezes posso não ter títulos, mas muitas coisas, muitas experiências, muitas horas de leitura me trouxeram onde é que eu tô hoje, né? Então, assim, eu digo assim, ó, isso é válido. Nunca... Se eu pudesse deixar uma mensagem para alguém, eu sempre digo isso. Quanto mais eu leio, quanto mais eu procuro, busco conhecimento, mais eu percebo que eu sei menos, né? Então, assim, ó, isso eu acredito que se eu pudesse deixar alguma coisa para alguém, ou um legado, seria que nunca pare de estudar. Continue sempre buscando conhecimento, trazendo, que isso vai te levar longe. E quanto mais a gente busca,
mais a gente percebe que a gente precisa mais. E vamos pensar assim, o agronegócio hoje, ele é muito dinâmico, né? As coisas mudam muito rápido, principalmente com a informação. Hoje, você pode estudar, você estuda dentro da sua casa. Isso há uns anos atrás não tinha, você tinha que correr atrás de livros. Você não tinha uma internet com tantos artigos que você tem hoje. Hoje eu abro aqui o computador, dentro de uma hora eu busco sobre o tema que eu quiser, eu busco artigos, busco referências, dados científicos. Então, tá muito mais fácil hoje do que era lá atrás. E eu digo assim, para mim, o estudo te leva aonde você quer chegar. Basta você ter o... Se eu te perguntasse 4 pontos que o estudo favoreceu dentro do seu crescimento profissional, quais seriam eles? João, primeiro é chegar numa grande empresa, ou seja, ser escolhido perante vários alunos que queriam, foi selecionado e eu estava dentro, por estar ali estudando e querendo acontecer. Outro ponto principal foi chegar onde a gente está hoje, né? Tá aqui gravando um podcast, se eu tô aqui é por muitas horas de dedicação, muitas horas de estudo, muita humildade também, né? Isso a gente nunca pode perder. E chegar hoje, que nem eu sempre digo assim, ó, a oportunidade que eu tive ano passado, mesmo sem ter um curso de graduação ainda, que é uma meta, como eu falei anteriormente, você chegar a uma grande empresa, uma multinacional, isso foi um fato muito, muito gratificante. E acho que dá para falar também, né? Hoje, ser parceiro de vocês aqui, a gente tá junto nessa caminhada. Então, esses foram os pontos principais. E não deixando também de falar que através do estudo eu consigo proporcionar e hoje está vamos dizer assim, ó, realizado profissionalmente. Sei que tem uma longa caminhada ainda para frente, mas eu me sinto uma pessoa honrada e feliz. Isso tudo graças aos estudos, às horas, enfim, graças a isso. Perfeito. E para linkar então agora essa trajetória sua, como que você conheceu a Raiz da Solução nessa trajetória? João, a Raiz foi João e Matheus, assim, ó, a Raiz da Solução foi uma história bem interessante, sabe? Assim, ó, foi um dia que eu tava nessa época, então, eu tocava tocava a agricultura da escola em Bom Progresso, na nossa cidade lá, eu era funcionário público na época, e eu era responsável pelo setor de agricultura. E aí, de tarde, lá no celular e tal, tava indo pra hora do lanche, a gente tinha a hora do lanche, na hora do lanche, apareceu o anúncio do Leandro ali, Leandro Solo Fértil, Leandro Barcelos, eu digo, mas Leandro Barcelos, mas eu conheço esse nome. Aí eu fui linkando, fui vendo que era o... Você já conhecia ele lá do Sul? Que o Leandro, né, não deu pra linkar. Aí eu fui ver que era o Leandro Barcelos, que tinha golfinho e tal, aí eu fui ver fazer todo esse link, né. E aí que foi uma coisa interessante, né, que até há muitos anos atrás, quando eu me formei em técnico, eu tinha ido na empresa, na Golfinho, pedir emprego, né. E aí eu digo assim, puta merda, o que tá acontecendo, né? E aí foi uma das coisas assim, principais que deu esse link, né? E aí, na época, vou contar um pouquinho da história também, aquele dia a gente tava passando tinha passado então por um momento de uma seca, né, no Rio Grande do Sul. E aí quando o Leandro começou a falar, 100 sacos por hectare, ou altas produtividades com resiliência, aquilo me chamou a atenção demais, digo, tem que escutar ele. E aí teve a semana gratuita, né? A semana gratuita. E aí eu fui escutar todo dia lá, 7 horas da noite, até as 10 da noite, lá escutando. E sabe, aquilo me instigou, sabe? E aí chegou no final, eu digo assim, os vencedores. Aquela velha história, né? Os vencedores vão até o final. E aí, na época, vou ser bem sincero, eu não tinha condição de fazer o curso. Eu não tinha condição. E aí eu digo, como é que eu posso fazer pra fazer o curso? Aí eu fui lá e mandei no Instagram do Leandro. Mandei assim, Leandro, o único jeito que eu posso fazer no boleto, mas eu quero fazer o curso. E aí, logo prontamente, aí, toda a equipe da Raiz lá mandou um ok e tal, a gente fez. Iniciei o curso, me dediquei demais. E as ideias foi batendo, né? Tô pagando até hoje. E as ideias, assim, foi batendo, assim, ó. Como é que eu vou dizer assim, ó? A gente tinha dificuldade. A gente via que isso fazia sentido, sabe? Que era o que eu acreditava também. Mas quem quer consegue, né, Cláudio? Quem quer consegue. Então, assim, só pra linkar, aproveitar o gancho, né? Aí a gente vinha de uma situação, aquele ano, a safra 21, 22 no Rio Grande do Sul, a gente choveu, a última chuva que eu peguei lá foi dia 10 de dezembro.
E então já estava com a lavoura implementada, já tinha nascido. E foi chover de novo dia 23 de janeiro. Na época, a lavoura lá não era muito grande, era 44 hectares de soja. E eu digo assim, ó, por causa disso eu digo que eu nunca desisti, sabe? Eu vendo a lavoura ali, a lavoura sofrendo e tal, sem ter muito, sem saber muitas vezes conversava com o agrônomo da cooperativa, conversava com toda a pessoa que a gente tinha link e tal, ia buscar em artigos e tal, o que eu podia fazer naquela situação para mim não desistir da lavoura. E eu ali mesmo seco, sabe? E eu ali não desistindo, controlando praga, principalmente a gente tinha muito problema então de trips e ácaro, que acontece muito no período de seca lá. E eu de noite ia lá, fazia as aplicações, meia-noite, 1h da manhã, e fazia as aplicações, tudo direitinho para controlar a praga. E aí, todo mundo me chamando de louco, os vizinhos me chamando de louco, né? Normal, isso é fora da casinha, isso vai morrer tudo, não vai voltar a chuva. E aí, quando choveu dia 23 de janeiro, a gente retomou a lavoura, continuou tocando e tal. E quando a gente foi colher a soja, me surpreendeu. Porque isso ainda produziu 33 sacos de média. Claro, a lavoura era pequena, mas pagou a conta sobre o dinheiro. Então, o que isso, linkando só aqui, o que aconteceu? Pô, eu digo assim, se eu conseguir fazer isso, imagina com todo esse conhecimento onde é que eu posso chegar. E aí que me instigou mais a fazer o curso também. Então, eu digo assim, ó, eu sempre fui uma pessoa que não desisto fácil, sabe? As dificuldades vêm, a gente tem que bater, tem que correr atrás e fazer. Então, foi mais ou menos assim que a gente conheceu a Raiz, a gente começou a fazer o curso, né? E aí, para conhecer pessoalmente, tinha a ideia e tinha vontade de conhecer pessoalmente. Aí, quando teve a semana aqui em Luiz Eduardo, não tinha como eu vir. A Raiz da Solução Experience, a primeira que saiu, a vontade era imensa. Mas não tinha como eu vir, não tinha nem condição financeira de vir. E aí surgiu a oportunidade de eu conhecer vocês lá no evento em Jataí. E aí eu fiz todo esse caminho aí, fomos lá, muito agradecido. E fomos lá em Jataí pra gente se conhecer, né? Ver a palestra, ver ao vivo, então foi assim que a gente conheceu a Raiz da Solução, né? E o curso só veio agregar cada vez mais. Eu sempre brinco, às vezes até é uma gratidão enorme, que a Raiz da Solução, praticamente o curso da Raiz da Solução, me deu motivação pra gente continuar seguindo em frente, buscar novos desafios e largar tudo lá no sul pra vir, que na época era uma oportunidade ali pra ir pra Rondonópolis. E numa fazenda, chegamos lá, um baita trabalho, um mega trabalho, tinha muita coisa para fazer, né? E foi agradecer a todo mundo lá. E aí foi que eles proporcionaram a gente tá junto, né? Eu acho que é legal a história, Matheus, que assim, ó, pra quem tá nos ouvindo, recém-formado, ou até trocando de emprego e tal, eu achei bacana, mas o Matheus lembra disso, que na época nós tínhamos uma vaga para assistente técnico, né, Matheus? E a gente colocou no grupo dos alunos, da turma 2 da Raiz da Solução, né? Falou, vamos colocar lá, Matheus, que eu acredito que tenha muita gente que tá estudando, recém-formado, tá procurando uma oportunidade para trabalhar de assistente e pode ser que interesse a nossa vaga para eles, né? E aí, eu lembro que várias pessoas mandaram o currículo, mas o único que ligou foi o Cláudio. Então, eu lembro bem disso. Enquanto todo mundo mandou alguns currículos, o Cláudio ligou. Falou, cara, meu interesse é grande, tal. E aí na época eu olhei pro Matheus e falei, pô, se o cara ligou, né? Ele realmente tá querendo... Não que os outros não fizeram certo, era pra enviar o currículo, mas o cara ter a proatividade e a atitude de ligar, isso acendeu uma luz, né? Falou, vamos conversar com esse cara, né? E a hora que a gente viu a história do Cláudio aí, a trajetória, eu falei pro Matheus, cara, a gente pode entrevistar muita gente boa, mas gente com a pegada dele, com a vontade que ele tá de aprender e evoluir, eu acho que encaixa bem no nosso perfil, nos nossos valores da Raiz, né, Matheus? Com certeza. Aí deu certo. E aí, só pra fazer um link, João, aproveitar essa história, né? Então, fazia poucos dias, quando vim pra Jataí, eu tinha sido contratado por uma empresa de Jataí mesmo, pra mim trabalhar numa fazenda em Rondonópolis. Ia ser o técnico da fazenda, uma fazenda de 5 mil hectares, né? A responsabilidade é enorme. Aí chegamos na fazenda, fazendo as dessecações e tal, e eu vi o recado lá de manhã cedo. Estava fazendo calda até, acompanhando o pessoal lá nas aplicações. Então, porque eu sempre fui uma pessoa assim que, se eu tô dentro da fazenda, tô responsável, enfim, pra mim eu tenho que tá cedo lá, tem que estar junto no pega. Pra mim sempre foi primordial, né? E aí a gente lá fazendo as causas e fazendo as dessecações, enfim, veio. E aí eu peguei e mandei a mensagem, né? Eu digo, só que eu dei uma olhada assim, ó, não se desmerecendo qualquer coisa, eu digo assim, pô, mas uma empresa, uma multinacional como a Valence, uma empresa enorme, uma empresa grande, pô,
ali deve ter doutores, deve ter pessoas com mestrado muito mais bem capacitadas do que eu. Eu digo, vamos tentar, vamos fazer o meu papel, fazer a minha história e se é pra ser, tá nas mãos de Deus, né? Que eu acredito muito, tenho muita fé em Deus e deu certo, né? Então assim, ó, e até nesse momento foi uma decisão que não foi fácil, porque assim, ó, pra mim ir pra fazenda eu tive uma proposta muito boa e aí quando principalmente a conversa foi com o Matheus, né, Matheus, que tu fez a proposta pra mim, eu digo assim, pá, eu vou ter que abrir mão de uma boa verba salarial aqui. Como é que eu faço? O que eu faço? E precisando, que todo mundo precisa também, né? E aí eu digo assim, mas eu tenho que pensar em duas coisas. Ou eu foco em crescimento, em eu ter conhecimento e vamos pensar assim, ó, lá na frente poder ser uma pessoa que tem um conhecimento enorme, de repente até um consultor, alguma coisa, ou eu fico aqui na fazenda. Que aí eu vou ser um pouquinho limitado em algumas coisas. Algumas coisas eu vou conseguir fazer, outras não. E lá eu vou ter uma abrangência um pouco maior. E essa decisão eu tive que tomar. E aí eu optei por vir para Bahia, né? Trabalhar na Valens, enfim. E foi uma das coisas assim que trabalhar junto com vocês aqui também. E foi uma das coisas muito gratificantes, sabe? A decisão foi difícil, mas foi muito gratificante. Estou feliz até hoje, né? De estar aqui aí com vocês e com a Raiz também. Nós que agradece toda essa trajetória sua, todos os perrengues na fazenda, todas as noites mal dormidas que a gente sabe que acontece. Tudo isso fez o profissional que você é. Então, parabéns por estar aqui também. Você merece tudo que está acontecendo com você. Exatamente. Tem um pouco de sorte, Cláudio, mas a sorte ela vem para os que correm atrás. E ela não aparece e ela não cai do céu, não. Foi sorte. Cara, esse é 0,0001%. A sorte de quem trabalha é outro tipo de sorte. Eu não acredito muito. Eu digo assim, ó, a sorte vem para quem trabalha mesmo, João. Assim, não existe almoço grátis para ninguém, né? Não existe almoço grátis nem na agricultura, não existe nada grátis. Então, eu acredito assim que se você estiver correndo atrás fazendo, as porteiras abrem, né? Então, não existe nada de graça, não. Cláudio, queria fazer uma pergunta um pouco mais profunda em relação a isso que aconteceu com você. Você teve uma proposta de vir trabalhar com a gente por um salário menor do que você já estava ganhando. Uhum. Como que funcionou sua cabeça ali para tomar dessa decisão? Porque eu acredito que 99,9% das pessoas não iriam tomar a mesma decisão que você. Matheus, que eu não falei antes, não é uma decisão fácil, né? Mas assim, ó, o que eu foquei? Crescimento profissional. E eu vi a Raiz como o projeto de vocês, enfim, o projeto da Raiz, como um projeto muito promissor. E um projeto a longo prazo e o crescimento, né? Porque assim, ó, e também a vontade, sabe, assim, de fazer diferente. Ali eu poderia mudar a história de uma fazenda. E se eu viesse, vamos pensar nesse momento, se eu viesse para a Bahia, vamos dizer, tá junto com a Raiz, tá na Valens, eu poderia fazer a diferença de mais locais. Não só de uma fazenda, mas sim de 2, 3, de 4 fazendas, 5. Não sabia o tamanho que ia ser isso. Mas o que eu pensei? Eu posso fazer a diferença em muito mais lugares. Legal. Com toda a humildade. Porque assim, eu acredito que, em primeiro lugar, é pé no chão sempre, né? A gente pode contribuir? Pode. Mas tem muita gente boa? Tem. Tudo que lugar que a gente vai tem pessoas boas. Mas eu digo assim, isso foi que me instigou, sabe? De você poder fazer a diferença. Legal. Vamos falar um pouquinho de futuro então, Cláudio, antes da gente chamar nosso momento de desaprender, né, Matheus? Uhum. Cara, o conhecimento que você tem hoje, prático, já avançou muito no conhecimento teórico, vem estudando, fazendo suas pós-graduações, já sei que você está correndo atrás de fazer sua faculdade e tal. Uhum. Quais são suas limitações nos dias de hoje e o que o Cláudio planeja os próximos passos da vida dele? E aonde você quer chegar daqui 5, 10 anos? João, assim, ó, limitações, acredito que todos nós temos, né? A gente precisa correr atrás para em primeiro lugar, é admitir que a gente tem limitações, né? Eu acredito como ser humano, no momento que você admite, meio caminho já está andado. Porque aí você vai trabalhar esse ponto de melhoria que você tem. E eu sempre, sabe, fui muito pé no chão nisso aí. Eu sempre falo que nós não temos defeito, nós temos ponto de melhoria. Exatamente. Na verdade, o mais difícil é enxergar. Depois é aceitar que tem. Então, assim, ó, Ou aceitar, ou na verdade enxergar que alguém tá te mostrando que tem e você não quer ver. Então, assim, ó, eu acredito muito, sabe, nesse quesito, sabe, você ter a humildade de ver que você tem pontos de melhoria e você querer melhorar. E isso sempre tive isso na minha vida. E então, sempre melhorar, evoluir, enfim. E eu me vejo assim, João, daqui um tempo, daqui 5, 10 anos,
com uma graduação concluída, que é, como a gente já falou, meta, fazendo meu mestrado, continuar estudando e fazendo a diferença também, vamos pensar assim, no Brasil, né? Vamos dizer assim, ó, fazendo a diferença, tendo dados, poder ajudar várias propriedades a ter uma estabilidade produtiva, produzir altos tetos produtivos e ter estabilidade, que é o que a gente prega, que a Raiz prega hoje, né? Que isso que me trouxe essa vontade. Porque que nem eu sempre coloco, de nada adianta você ter conhecimento e não compartilhar. Então, fazer a diferença. E também proporcionar uma vida, vamos dizer assim, ó, que a minha família possa conhecer lugares diferentes, sabe? Porque de nada adianta, eu acredito, a nossa base é a nossa família, de nada adianta você tá bem e a tua família não, se você não priorizar a tua família, né? Então, para mim, é poder proporcionar que a minha família possa conhecer lugares que nunca foi, enfim, é mais ou menos nesse sentido, sabe? Show de bola. Nessa questão de melhoria contínua, pegando os pilares do curso aí, solo, física, química, biologia, parte de implantação, manejo da palha, semente e plantio, e a parte de genética e proteção, nutrifisiologia e proteção, qual que você acha que é a que você precisa dar um passo e estudar um pouco mais desses pilares? Matheus, assim, ó, hoje eu digo pra ti assim, eu acho que um dos que vem fazendo a diferença e que a gente vem se aprimorando e estudando muito é a nutrifisiologia, né? Que vem fazendo uma diferença enorme no campo hoje. Não que os outros fatores não sejam importantes. Você precisa ter um solo bem construído, você precisa ter um perfil de solo, um operacional bom, que seja bem feito esse perfil. Mas, porém, a nutrifisiologia é um desafio a cada dia. Então, isso instiga a gente a estudar muito. Porque você poder trabalhar a planta, fazer com que essa planta produza mais, poder interferir, né? E, vamos dizer, interferir positivamente para que ela te dê um retorno melhor. Isso a gente está recém no começo. Acho que hoje no Brasil, ou no mundo, a gente está recém no começo para estudar isso. Então, gente, isso aí é uma coisa que me instiga muito para estudar isso aí. Estamos só na pontinha do iceberg ainda. Exatamente. Né? Então, acho que é um dos principais, né, Matheus? Show de bola. Show de bola. Então, eu acho que tá na hora do nosso quadro, né, Matheus? Desaprender para aprender de novo. Roda aí. Cláudio, cara, pode ser da sua vida profissional, da sua vida pessoal, pode ser uma história lá do passado, pode ser recente, você fica à vontade para abordar o tópico. O que o Cláudio lembra que ele precisou desaprender para aprender de novo? João, vou linkar duas coisas, sabe? Duas coisas. Fica à vontade, uma, duas, três? Uma principal é que você sempre tem que continuar estudando. Chegou um momento, assim, quando eu estava dentro da fazenda, mesmo buscando conhecimento e tal, mas chega um momento que você percebe assim, pô, pra isso aqui já tá bom. Eu já tô com manejo assertivo, tá tudo bom. Mas não tá. Você tem que continuar sempre buscando. Que é sempre continuar buscando estudar, sabe? E outra coisa que eu tive que desaprender é a vergonha. Então a primeira coisa, você desaprendeu que o estudo não tem um limite. Exatamente. Ponto. Eu cheguei aqui, eu tô no meu melhor manejo e daqui eu sou o top. Isso aí, bem isso, sabe? Assim, ó, já tá bom, já tô colhendo bem e tal. Não, pô, não tá bom. No momento que você pensar que tá bom, você tá começando a regredir, né? Então o desaprender é o seguinte, a gente sempre pode ser melhor a cada dia. Exatamente, isso aí, João. Isso aí, bem isso mesmo. E o segundo ponto, assim, ó, que eu tive que desaprender, na verdade, se bem se é desaprender ou perder a vergonha, né? É perder a vergonha de falar em público, primeiro, né? De estar aqui se expondo alguma coisa. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita vergonha. Bem, quando eu tinha 3, 4 anos, pra me pegar pra tirar uma foto, é só amarrado. Chorava, esperneava, fazia um tendel, né? Então, eu tinha muita vergonha de estar na frente de câmera, então, estar falando, se expondo. Então, eu tive que desaprender que isso é necessário muitas vezes, né? Que tive que desaprender e perder essa vergonha e perder a timidez e tive que desaprender. E pra ver que isso, que quando você tá colocando a tua cara a tapa, certo? Que, vamos dizer assim, ó, colocando, muitas vezes as críticas vêm, né? Você se impor ou alguma coisa, as críticas vêm, mas
que isso é necessário, tanto para você poder divulgar aquilo que você vem fazendo, o que você vem fazendo. Então, é uma coisa que eu tive que desaprender. Para aprender de novo, que é necessário. Eu lembro de uma frase que meu avô falava muito, que é o seguinte, Cláudio. Só toma pedrada quem tá na vitrine, tá? Então, meu amigo, se você hoje tem críticas, isso serve pra todo mundo, tá nos ouvindo, né, Matheus? Serve pra vida. Acho que assim, quem não é criticado nem é lembrado. Exatamente. Essa é a verdade. Então, se você tá recebendo críticas, ou seja, feedbacks, né, que pode ser pontos de melhoria e tudo mais, cara, que você tá sendo visto, você tá sendo lembrado. E isso é importante. Uhum. E quando você também incomoda, às vezes quem tá na sua zona de conforto, você também vai receber algumas pedradas, mas faz parte da vida. Infelizmente não conseguimos com que todos gostem do nosso perfil, do nosso jeito, da nossa maneira de pensar, mas que muitas das vezes nós estamos aqui para contribuir, né, Matheus? Então, cara, se você tá recebendo críticas, se você tinha vergonha de falar e hoje não tem mais, isso é uma evolução. Então, vida que segue. Show de bola. Só pode ganhar ou perder quem tá jogando. Porque tem gente que nem joga o jogo e fica jogando pedra, né? Boa, Matheus. Eu, nesse quesito aí, João, eu nunca esqueço de uma frase que eu li num livro, de um treinamento que eu fiz uma vez, e falava assim, ó, ninguém chuta um cachorro morto, né? Então, se alguém tá te chutando é porque você tem vida, né? Porque você tá incomodando, né? Então, essa frase aí, eu nunca vou esquecer dela, né? Show. Eu queria terminar com uma pergunta um pouco mais técnica, assim, para deixar uma mensagem aí para todos os produtores, agrônomos que estão com nós. Se você pudesse elencar 5 coisas que você acha que o Brasil tem problema, vamos falar assim, sei lá, uma que nós fala bastante é a física de solo. Uhum. Tirando física de solo, você puder elencar 3, 4, 5 pontos que você acredita que o cara, pro produtor que tá ouvindo, nossa, deixa eu olhar esse ponto aqui dentro da minha fazenda. Quais são esses 3 a 5 pontos que você olharia? Matheus, um dos pontos principais que eu vejo assim, ó, é o equilíbrio. Um dos pontos principais, voltando lá atrás, a lei do mínimo. Ou seja, a gente vê muito desequilíbrio ainda. Às vezes você vê solos com bastante química de solo, então nesse caso, né, você vê muitos solos desequilibrados, ou seja, com um teor bom de fósforo, mas que o pH não está ideal, então você não tem correlação. Um dos principais seria o equilíbrio do solo. Outro ponto principal, plantabilidade. Nós temos muito problema de plantabilidade no Brasil, muitos lugares já melhorou muito, mas ainda tem muitos lugares, né, que o plantio não fica bom. E a gente sabe que um coeficiente de variação aí nos tira muitos sacos, né, de soja, né, um plantio não bem feito. Outro ponto principal que eu vejo assim, ó, é o pouco uso principalmente de micros, por falta de informação, né? O pessoal ainda tem muito preconceito com relação a isso. A gente entende lá de trás que houve muito produto ruim no mercado, que teve produtos aí mal posicionados, né? Não vou dizer assim o produto que a fonte seja ruim alguma, mas o produto que era mal posicionado, o produto que colocava lá. Eu lembro de uma história lá só para contar uma história, lembro de uma história no sul que quando começou era molibdênio. Sim, mas você botando molibdênio chegou num ponto que o molibdênio não era mais limitante. E o pessoal continuava botando molibdênio. Não, você botar molibdênio não te dá mais tanto saco. Pô, mas o meu limitante já não é mais molibdênio. Então isso foi queimando muitos produtos, sabe? E o pessoal criou muito um preconceito com micro. Então, aí volta lá que hoje a gente teria que trabalhar mais isso, sabe? Trabalhar mais, e a gente já tá focando nisso, sabe? Então, acredito que é um limitante também. Foram 3, né? O outro fator limitante, eu digo assim, ó, é a questão do produtor acreditar. O preconceito do produtor acreditar realmente que é possível. Que muitas vezes quando vem uma proposta diferente para ele fazer algo diferente, primeiro passo que vem, isso aí é loucura. Né? Eu escutei muito isso. Nem ouviu qualquer proposta e já tá recusando. Nem ouviu, sabe? O que é, por exemplo, assim, ó. Vamos pensar assim, produzir 100 sacos de soja. Esses caras estão ficando loucos agora. Desculpa a expressão, mas muitos pensam assim. Então, acreditar que isso é possível. Acreditar que é possível fazer as coisas diferentes. Se nós pegar há anos atrás, eu lembro quando eu era criança, tinha meus 11, 12 anos, 10, 11 anos aí, eu lembro meu pai estava colhendo um milho, e até fizeram um dia de campo na época, 100 sacos por hectare. Nessa época meu pai trabalhava em granja, enfim, né, era operador de máquina, estava colhendo milho pro patrão dele, 100 sacos por hectare. Fizeram um dia de campo, 100 sacos por hectare, uns pontos de 120, era, meu Deus, a mega produtividade. Hoje, se nós colher 100 sacos por hectare, nós estamos frustrados.
Então a Tamo evolução é morto. muito grande, né? Então assim, eu acredito... Morto com o custo. eu acredito muito, sabe, assim, que a gente tem potencial muito grande. Soja sem saco já é uma realidade. Daqui um pouco nós vamos estar na 150. Milho nós vamos estar em patamares muito maiores de produtividade, chegando aí nos 250, 300 sacos bem logo. Então assim, e não é dificuldade, não é a longo prazo não, já é curto prazo. Acredito nisso. E outro fator, assim, ó, Matheus, que eu acredito que o pessoal negligencia muito ainda hoje, é a questão da palhada, a biologia de solo. Sabe, isso é uma coisa que nós vamos ter que aprender a trabalhar e trabalhar muito bem, porque os benefícios vão vir. Principalmente ter uma microbiota de solo mais equilibrada. A gente está aí com problemas já hoje de doença de solo, de nematóide, enfim, e muitos desses problemas a gente pode resolver com uma microbiota de solo, vamos pensar assim, mais equilibrada. Então, acredito, pensando nesse ponto aí, acho que são os 5 pontos que dá para trazer uma boa produtividade e incrementar muito. Bela resposta. Excelente. Ô, Cláudio, agora nós vamos partir para o nosso final do podcast. A gente sempre deixa uma mensagem, cada um de nós, dos aprendizados que nós tivemos hoje, né? Então, na verdade, eu gostaria que você deixasse uma mensagem com a pergunta que eu vou te fazer. Depois eu deixo uma mensagem e o Matheus encerra para nós. Para quem está saindo do mercado de trabalho agora, seja técnico agrícola, seja engenheiro agrônomo, seja técnico em mecanização, qualquer área ligada ao agronegócio. Para quem está saindo agora, qual que é a mensagem que você gostaria de deixar para essas pessoas? João, assim, ó, eu sempre gosto de uma frase, até vocês citam ela muito: o impossível não é um fato, né? É apenas uma opinião. Então, o primeiro passo, acredite nos seus sonhos, acredite naquilo que você tem vontade de fazer, acredite, vai, testa, faz e assim, estude muito. Nunca pare de estudar, continue se aprimorando, continue buscando a evolução, tentando fazer a diferença, corra atrás, não desista nunca. E principalmente, né, as dificuldades vão vir, mas não desista. Por mais que vai ser difícil, vamos pensar assim, de repente eu tô num lugar não é o lugar que eu quero chegar ainda, porque já muitas vezes aconteceu comigo, né? De eu tá frustrado lá no meio de uma roça, lá no sol de 40 graus. Não é o lugar que eu quero estar ainda, mas tá importante de eu estar aqui hoje. A importância de eu estar aqui no meio aqui para mim aprender para lá na frente, quando eu tiver mais um cenário, um cargo um pouco mais alto, eu saber o quanto essa pessoa passa, o que ela tá lá no meio. Então ter sempre humildade no coração e não desistir nunca dos sonhos que a gente tem. Beleza, show de bola. Obrigado, Cláudio. Matheus, eu vou só fazer uma reflexão, na verdade. E aí você encerra. Eu falo assim, para quem está nos ouvindo, eu gostaria que vocês pensassem agora o seguinte: qual que é o profissional do futuro? Essa pergunta. Qual que é o profissional do futuro? Vocês acham que o profissional do futuro ele tem que estar atualizado? Essa é a primeira pergunta. Você acha que o profissional do futuro é aquele cara que vai continuar ainda fazendo um negócio, crescendo profissionalmente, simplesmente com um relacionamento? Essa é outra pergunta que eu faço. Tudo é reflexão. E qual que é a longevidade desse profissional do mercado que não se capacita, que não está atualizado, que não busca conhecimento? Então, assim, na minha cabeça isso está muito bem estruturado. A cada ano que passa, as oportunidades vão diminuindo. Então, hoje foi um podcast muito interessante, que trouxe a história do Cláudio. Logicamente, o perfil dele, a vontade de vencer, isso tudo é intrínseco da pessoa. Mas o que o estudo proporcionou na vida dele, onde ele está hoje, onde ele vai chegar, eu não tenho dúvida nenhuma, Matheus, que vai ser muito longe. Então só faz essa reflexão quem está nos ouvindo. Você que tem um pouco de preguiça de estudar ou acha que está no auge, então fica essa mensagem. Matheus, eu vou te passar para fazer o fechamento. Show de bola. Não, muito bom hoje, Cláudio. Queria agradecer demais aí pelo seu tempo, pelos aprendizados do dia. E minha frase aí que eu peguei sua, foi até uma frase sua, de que na época que você era pragueiro, você era muito curioso, perguntar o porquê das coisas. E eu acho que falta isso muito no dia de hoje. Nós entender o porquê das coisas, não ir lá só usar e ver que funcionou e não funcionou. Mas por que funcionou? Porque você sabendo o porquê das coisas, às vezes você pode melhorar. Você pode mudar e ter criatividade e inovação ali nas coisas.
Então, o pessoal ter curiosidade, principalmente o recém-formado, o que está entrando no mercado de trabalho. Ele tem que ser uma criança de 5, 6 anos chata. Que, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Porque isso é importante para o crescimento profissional. E um discurso aí já batido bastante, que é do Steve Jobs, é que você só entende o que você está passando no futuro. Você não consegue entender hoje o que você está passando hoje. Só lá na frente que você vai conseguir conectar esses pontos e falar, nossa, agora eu sou um profissional completo, um profissional que eu tenho orgulho de ser. Então lá atrás, lá no começo, você não vai entender o que você está passando as coisas, mas lá no futuro tudo vai se conectar. Então, para mim ficou bom, se quiser... Beleza. Só agradecer o Cláudio. Foi uma aula aqui hoje de vida, de experiência. Obrigado pela disponibilidade, pelo tempo. Parabéns pelo profissional que você é. A gente não precisa ficar delongando muito mais, que você sabe que nós gostamos demais da sua pessoa. E eu gostaria de finalizar com bora pra lida, né, Matheusão? E agradecer a confiança de você ter confiado na gente e vindo pra cá, largado lá onde você tava e ter Não, a palavra que resume isso é gratidão, sabe? Assim, são coisas que acontecem, que às vezes é difícil, mas ali na frente a gente vai ver o porquê. Às vezes a gente tem que passar por uma situação difícil, né? Então hoje sou muito grato a vocês, a Raiz da Solução, ao legado que vocês estão levando. Aqui não é para encher a bola de ninguém, mas é a verdade. Eu acredito muito nesse projeto e que esse projeto vai mudar muito a produtividade do Brasil, né? Da Raiz da Solução e que assim, para dizer bem a verdade, vocês estão no caminho certo. Então continue assim, não desistam nunca. Sei que as dificuldades vão vir, como a gente falou, as pedradas vêm, né? As críticas vêm, mas o legado vai ficar, né? Não existe nada fácil, não existe nada, como diz o Silvio Santos, né? Quando alguma coisa é fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece, né? Então, parabenizar vocês pela ideia, por ter montado a Raiz, por ter montado esse curso que está mudando a história de muitas pessoas no Brasil. Então, como nós não ganhamos dinheiro sentado, né? Então, bora pra lida!